Momento Latino Switzerland, um programa que leva realmente o artista imigrante até perto de você, levando informação, levando histórias de superações e superações. E hoje é mais uma, começando no top, fantasia, improviso de Chopin. E hoje o papo realmente vai ser de música e de alto nível. Estamos aqui com uma pessoa que a gente só tem a se orgulhar. Hélio Moreira, professor de música, formado na UFRJ, professor de música na Musikschule Hug em Zurique, uma das escolas mais renomadas de música aqui na Suíça. E assim invadimos o espaço dele com a permissão dele mesmo para fazer o programa sur place, como se diz em francês, aqui ao vivo e no espaço dele, bem à vontade, onde vamos falar muito de música e vocês vão aprender mais ainda. E eu também, Hélio, boa tarde, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui dentro da sua casa. Eu agradeço pela visita, minha casa está sempre de portas abertas para vocês sabem disso. Bem, pianista, professor de música, professor de clarinete, saxofone, música em geral, maestro, vamos resumir, né? Assim, 32 anos de música. Conta aí, quem a música te escolheu ou você escolheu a música? A música me escolheu. Então conta pra gente Foi um pouquinho. mais ou menos assim, eu costumo falar que eu nasci em cima de um piano, mas assim, porque aos 3 anos eu fui colocado em cima de um piano pela minha mãe. Minha mãe é professora de música, foi professora de música há muito tempo. Muito interessante, porque ela casou e nunca tive que ter contato com música. Ela começou a aprender música, se formou, deu aula há 30 anos e se aposentou. Então, quando eu nasci, eu sou caçula, ela já tinha tentado ensinar música para meus 2 irmãos de um jeito e de outro, não deu certo. Quando eu nasci, acho que ela pensou assim, antes que ele tenha a opção de escolher alguma coisa, eu vou enfiar ele em cima do piano. Então, aos 3 anos, eu fui alfabetizado musicalmente, né? Depois fui alfabetizado direitinho, mas assim, foi ali que começou. Então, eu não tive escolha. Quando eu queria ir pra rua soltar pipa, ela falou, não, tu tem que estudar música. Até porque o piano exige, né, esse muita tempo. dedicação. Esse tempo, não tem como. Claro que, assim, quem começa com a idade avançada consegue aprender, claro, minha mãe começou a aprender música depois de casada, mas é lógico que quando começa a se aprender do início, parece que o teu corpo todo, como o formato do piano, os tendões, os músculos, tudo começa... Eu comparo um pouco o piano com um balé clássico. Ele também toma muito tempo para que que você chegue num nível de afinação ou de sensibilidade realmente avançado, exige muito. Fala um pouco do piano pra gente, que é esse instrumento de percussão assim totalmente completo, né, que é o mais completo que tem. E o que você acha, você como professor, o que você acha o mais difícil de se aprender no piano, se é o que você pode comentar? Eu acho que o mais difícil... E consegue comentar. O mais difícil, na realidade, não é você aprender técnicas ou você aprender como se toca a música e A ou B. Eu acho que o mais difícil de tudo é que você conseguir realmente, quando você chega num patamar, que você consegue sentir a música. Vou tentar colocar isso para nossa linguagem de quem não é músico, vamos dizer assim. Por mais que você imigre para outro país e aprenda diversas línguas, vai ter uma língua que vai ser a tua língua mãe. Aquela língua você não pensa para falar. Você não pensa. É automático. Então eu acho que o piano, como todo instrumento, principalmente o piano, é legal quando você chega num patamar que você já não tem mais que pensar o que você vai fazer. As coisas acontecem naturalmente. É como se, para mim, eu posso falar isso de uma forma muito interessante, porque é como se fosse uma língua mãe. As pessoas falam assim, às vezes eu estava tocando às vezes numa igreja e fiz um pós-lúdio, né, no final de um culto, e uma pessoa falou, nossa, que música bonita que você tocou, que música é essa? Eu falei, não sei que música é essa, eu apenas toquei algumas coisas. É como se você, olha, agora cita um texto aí sobre a natureza, quando acabarmos nossa reunião, e você vai falar sobre a natureza que você sabe. A natureza é bela, aí nos faz bem. E para isso acontecer tem que estar no teu sangue. Tem que estar no teu sangue. Você tem que realmente começar a ter a música quase como língua materna. E fazer o aluno aprender. Isso aí
É uma missão. É uma missão. É uma Tem missão. uns que, vamos falar diretamente, tem uns que te, não é frustra, você esperava dele mais e ele não. Claro, tem. E daqueles que você não esperou nada e pum. Tem porque, assim, Sim, parece uma regra. Exato. Quanto mais talento a pessoa tem, menos dedicação ela tem ao instrumento. É mesmo. Porque, assim, às vezes Se acomoda. Não é que se acomoda, eu acho que a pessoa tem tanto talento e ela não estuda, ela consegue ter um progresso. E eu olho e falo assim, nossa, se ele estudasse, ou se ela estudasse um pouquinho mais, seria uma potência. Né? Nós estamos falando assim de diversos alunos. Tem aluno que quer estudar para ser profissional e tem um aluno que quer estudar porque ele quer um hobby. Ele quer aprender a tocar. Então, justamente, a gente como professor, a gente tem que saber qual é o objetivo do aluno, onde ele quer chegar. Para ele não ficar forçando com que ele aprenda coisa para ser um profissional, se ele quer ser um robista, ou ensinar coisas para ele ser um robista, mas se ele quer ser um profissional. Então são vários caminhos, são N caminhos no meio da música, que o professor ele tem que ter um feeling para sentir onde o aluno quer chegar, para realmente conseguir levar para o aluno aquilo que realmente vai fazer resultado com o que ele quer ter. Ou seja profissional, ou seja um hobby, ou apenas uma experiência. Bem, do Rio de Janeiro, Jacarepaguá, ultimamente, né? Nasci e fui criado em Guadalupe, depois de Jacarepaguá. Jacarepaguá. E tocar com a orquestra da Força Aérea dos Estados Unidos, cita aí essa emoção, essa oportunidade. Porque assim, foi uma oportunidade que apareceu na minha frente. Eu fui militar, músico, né, da aeronáutica, durante 16 anos. E eu trabalhei durante 80% do meu tempo num lugar chamado Instituto Histórico Cultural da Aeronáutica, que é no prédio onde era o antigo hidroporto do Rio de Janeiro. Os aviões pousavam na água, tal, aquela coisa toda. E houve uma oportunidade onde a orquestra de jazz da Força Aérea dos Estados Unidos, formada pelo Glenn Miller, que é um grande músico de jazz, ela foi fazer uns concertos pelo Brasil, pela Força Aérea Brasileira também. E um lugar que ela foi, que foi tipo um jam session que nós fizemos, dentro do Instituto, e como nós trabalhávamos lá, nós fomos convidados a tocar com eles. Então nós tocamos várias músicas com ele, eu toquei piano, inclusive, claro, apesar de tocar clarinete também na aeronáutica, nesse fato eu toquei piano. Foi uma experiência única, porque foi a primeira vez na minha vida que eu toquei com algum estrangeiro, que eu nunca tinha tocado com um estrangeiro. Né? Criado ali e mantido no Rio de Janeiro, nunca tinha saído do Brasil. Que é uma coisa, tocamos no militar e música. Música, ser um músico dentro da aeronáutica, dentro de uma carreira militar, como é que é? É engraçado e complicado ao mesmo tempo, né? O que te exigem? Qual é a responsabilidade? É porque, na realidade, assim, o militar, a organização militar, ela exige do militar militarismo, que ele seja tal militar. Só que o músico, de nascença, o músico por raiz, ele é um músico. O músico, ele tem aquela quebrada, ele é um, né? Artista. Ele faz arte. Ele faz arte. E ali faz. Aí literalmente faz arte também. Né? E muito engraçado. Dentro da disciplina. Claro. Olha, quem é militar e quem já foi músico, já teve contato com músico militar, ou já foi militar, vai entender perfeitamente o que eu estou te dizendo. O músico militar, quando ele é militar de verdade, ele é um péssimo músico. Mas quando ele é aquele militar que ele não consegue ser um militar rígido, cara, o artista ele já tem uma tendência de realmente ser um excelente músico. Mas foi uma experiência muito legal, foram 16 anos lá dentro. Foi uma experiência assim, única. Conheci o mundo naquele lugar, viajamos o Brasil assim, todo. Para ser um músico no militar já tem que vir com a escola já sabendo tocar. Sim. Ou aprende lá dentro? Não tem como. Porque no lá caso da eles já aeronáutica, pegam quem são. Claro, porque no caso da aeronáutica são no máximo 2 anos para formar um sargento, numa escola de sargento. E você não forma um músico com 2 anos. Impossível. Jamais. Então, principalmente clássico. Como é que na aeronáutica funciona? Eu acho que acredito que ainda funciona assim hoje. A pessoa faz as provas normais das matérias e faz a prova completa de música. Para mostrar que, eu sou formado em música. Ok. Aí ele entra, fica 6 meses de estágio probatório só para aprender as regras militares
e pronto, tá colado já o como sargento, e assim vai. Quando eu estava na aeronáutica, no Instituto Histórico Cultural da Aeronáutica, que era o INCAER, nós tínhamos contato direto com o ministro, que hoje não é mais ministro, mas tínhamos contato direto com o ministro da Aeronáutica, que era o diretor realmente do Instituto. E lá nós tínhamos um quinteto de câmara, não era uma banda. Então era um clarinete, eu tocava clarinete, flauta, oboé, fagote e trompa. Claro que todos nós tocávamos outros instrumentos. Essa era a exigência para estar ali. Então, como eu tocava piano, ser um multi... o saxofonista, instrumentista. O flautista tocava saxofone, guitarra muito bem. Então, assim, nós com o conjunto de câmara do INCAER, foi muito interessante isso. O pessoal falou que nós éramos a elite da aeronáutica, porque tinha um bandeirante, que eu vi um bandeirante de 2 L's, foi disponibilizado pra gente durante 6 meses e nós rodamos o Brasil inteiro fazendo concertos para o alto escalão da aeronáutica e para outras organizações militares também, pelo Brasil todo, que o objetivo era divulgar a arte dentro do quartel, porque no militarismo você encontrava a música só onde? Nas paradas militares, a banda, mas ninguém fazia música para você sentar e assistir um concerto de música. E existia rivalidade da aeronáutica na música com a marinha, com o exército? Não, existia, não, como é que rolava? Não existia. Pelo contrário, se topavam? Muito. E quanto melhor o músico era, mais topado era. Legal. O cara toca muito bem. Não queria saber se era da aeronáutica, se era da marinha. Não. Não tinha essa rivalidade. Em relação à música, não. Nunca teve. Bem, a audição da minha formação de música de piano também foi uma emoção para você. Né? Foi uma emoção muito forte, porque assim, eu vim de uma família muito simples. Apesar de minha mãe ser professora de música, muito interessante. Minha mãe, quando casou, ela morava no morro da favela. Lá no morro, na favela da Mangueira. E ela falou pro meu pai assim, quero aprender música. Meu pai falou, então vamos lá. E ela ficava com um acordeon do lado da cama, tal, e era barraco de chão batido, irmão. Bem, ela teve um marido um pouco moderno, né? Porque teve. Naquela época. Era um português moderno. Apoiar toda essa vontade de se envolver na música e tudo, e acreditar. Foi. Eu acho que foi incrível. E ele apoiou. Privilégio, uma exceção, uma regra. Ela se formou em música e pronto, foi morar no Guadalupe, num bairro normal, construiu a casa dela. Ela, meu pai, mas mesmo assim nós tínhamos uma vida muito regrada, muito simples. Então, assim, por regra, professor de música nunca ganhou muito no Brasil, né? Principalmente de música, e há 40 anos atrás. Então, assim, minha mãe, por regra, não teria condição de pagar um curso de música para mim, piano. Então, eu estudei durante 12 anos numa escola de música chamada Escola de Música Santa Cecília, na Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro. E as provas eram feitas todas na UFRJ. Então, assim, eu estudei 12 anos sem pagar 1 centavo. Minha mãe dava aula lá, eu como se fosse bolsista. Mas eu tinha uma exigência da minha mãe. Minha mãe não se importava se eu estava tirando uma boa nota na escola. Mas eu não poderia tirar nada que não fosse 10 nas minhas provas. Então, na minha carreira de música toda, eu tive 9,5. O resto teve que ser tudo 10. Senão eu perdi a bolsa. Senão eu perdi a bolsa. E ela falou, se você perder a bolsa, eu não tenho como pagar. Era na base do chinelo, tu tinha que estudar, tá? Não, e imagino, deve ter sido... Porque eu tive aquela época que você é adolescente, você quer ir pra rua, você quer fazer o que as outras crianças fazem. Porque você acaba sendo diferente, você, pô, mas só eu faço piano. E piano não dá porque é uma formação clássica. Não dava. Ou você se doa ou se doa. Eu ia quando eu estava clarinete, eu ia pra aula com um livro de clarinete, um livrão grandão e a malinha do lado, que parecia uma malinha de médico. Exato. E a galera, todos os meus colegas soltando pipa na rua, jogando bola, e eu olhando, e eu me sentia realmente exceção. Uma gota de óleo numa poça d'água, uma sabe? poça d'água. Não dá, sabe, não se misturava mesmo. E teve época na minha vida que eu pesquisava, mas por quê, cara? Poxa, eu não tinha amigos para conversar do que eu fazia. Não tinha. Então teve aquela época que eu queria estar na rua, e foi essa época que minha mãe pegou pesado comigo para poder estudar, com o chinelo na mão. Não, tem que estudar 4 horas, 3 horas de piano. Eram 4 horas por dia de piano. Todo dia. E, logicamente, no dia da formatura, foi emocionante. Passam-se os 12 anos. Passa uma história. 12 anos de básico e técnico. Na tua cabeça. Passa. Se você olhar ali e ver minha mãe e meu pai, assim, caramba, cara, puxa. Eu tinha 16 anos na época, eu falei assim, a gente tinha a noção de conquista, né? De conquistei.
Mas engraçado, a música foi uma coisa tão normal pra mim, tão, sabe, tão assim, era tipo assim, pra mim era como se fosse respirar, era normal. Então, tá me formando em música, não era assim, uau, um objetivo, tipo assim, pra mim era a coisa mais natural do mundo eu estar ali tocando. Mas foi uma coisa que marcou na minha cabeça, foi ver a minha professora e falar assim, tá, te dei, pô, ela deu aula, tô sendo a minha professora. Eu falei, agora você tá falando. Aí dali fomos fazer outros cursos e pronto, melhorar. Vamos escutar mais um pouquinho? Agora entrar no clássico brasileiro, né? Garota de Ipanema. Garota de Ipanema, ok. Então. Vamos lá. Lembrou um pouquinho, muito simples aqui, a gente só fala de coisa simples. Yeah. Não, mas é muito bom, gente, e muito bom passar para vocês e dizer, pô, a gente tem gente aqui no exterior como imigrante que a gente pode se orgulhar também como brasileiro. E aqui está um do teu lado direito e do meu lado esquerdo, Hélio Moreira, professor da Musikschule Hug em Zurique. Que responsabilidade, cara. Olha, cara. Caiu ali. Eu acho que você nem sabia aonde estava caindo, né? Vou te contar uma história muito interessante. Depois a gente vai falar sobre isso, mas a minha chegada na Suíça foi muito conturbada, complicada. E eu contactei um amigo que você deve conhecer muito bem. Depois a gente vai falar sobre ele. E esse cara falou pra mim assim, ó. Que cara? Ele olhou e falou, você é isso tudo? Cara, ele falou uma simplicidade muito grande. Eu falei, 2 semanas, 3 semanas, tu já tá encaixado aí. Aí depois encontrei ele outras vezes, ele falou assim, rapaz, você pegou a manivela da positividade, não parou mais, não parou, ele sabe quem é. Então assim, o que foi muito engraçado é que eu passava em frente à escola e a minha mulher falava assim, a Malu falava assim, Hélio, olha uma escola de música. Eu falei, Malu, tá maluca? Como é que eu vou dar aula aí? Eu não falo nada de alemão. Não tem como eu dar aula aí. E por incrível que pareça, alguns meses depois eu estava lá dentro. Agora isso tudo, assim, de eu ter entrado lá dentro, ok, o meu currículo, quando o dono da escola, que é o Jorg Boller, ele olhou e falou assim, rapaz, você tem isso tudo, você trabalhou com estúdio, você produziu mais de 700 CDs, eu quero montar um estúdio, você vai... Ele foi uma peça fundamental para eu estar lá hoje. Porque ele abriu as portas da escola, porque eu não falava nada de alemão, ele falou, você vai dar aula como? Eu falei, inglês. Mas tinha uma língua única. E a tinha. E tem, né? Tem, e foi muito engraçado porque assim, falei assim, então você começa a dar aula em inglês, você sabe falar inglês, tá, a gente se vira em inglês, ok. E como eu não tinha muito vocabulário de alemão para falar com os alunos, o que acontecia na aula inteira? Música. Os alunos falaram, cara, esse professor é causa do céu, porque ele dá muita matéria, ele trabalha música o tempo todo, não é por quê? Porque eu não tinha vocabulário para conversar. Então, mas isso foi positivo. Lógico. Porque num período de 4 para 5 meses, o professor que tinha mais alunos na escola, desde os meus 4, 5 meses na escola, tinha metade dos alunos que eu tinha. Graças ao York, que realmente... Ele canalizou, ele acreditou. Ele falou, não, acredito em você. Ele começou a botar alunos. Porque é o nome da escola dele, é o nome da empresa dele. E eu tava trabalhando. Uma escola renomadíssima. Claro, e assim, você conhece muito bem, ela tem umas lojas muito grandes. E eu tinha uma responsabilidade muito grande. Eu falei, pô, ele tá acreditando em mim, cara. Ele falou assim, você consegue, vai. E eu fui, graças a Deus, deu tudo certo. Hoje são 100 alunos, né? Toda semana, únicos, um por um. Só.
E assim, de várias nacionalidades? Várias. Por acaso tem uns 2 ou 3 que falam português, mas tem gente da Alemanha, da França, tem ingleses, tem americanos, e a maioria, 60% são suíços, né? Mas assim, muito legal. Consegui montar uma big band com os meus alunos lá. muito legal. Tem diretor de banco, tem gente que tem avião, mas como estão ali, é todo mundo igual, fala todo mundo a mesma língua. Até porque a música... A música nivela. Ela nivela todo mundo. Porque ali tá na escola de música, todo mundo é nivelado pela música. E é muito legal. E minha mulher um dia, era aniversário dela, aí ela foi lá na escola encontrar comigo, para nós sairmos, para jantar, mas eu tinha Big Band, eu não abri mão de fazer Big Band, fizemos um encontro e tal... E ela estava assistindo... E todo mundo participa? Todo mundo participa, assim, todo mundo que participa, que faz instrumento de sopro. E muito legal. Eles adoram. É porque até para muitos é uma terapia, né? É, porque eu falo sempre com eles, vocês aprendem aqui na escola e vão para casa. E volta para a escola e vai para casa. E não tem onde tocar. E o Big Band é um lugar que você toca em conjunto, você divide experiências e tudo mais. E minha mulher falou que ela ficava vendo eu fazendo Big Band, eu falei, nossa, passou um filme na minha cabeça. Quando eu passei aqui em frente, falei você da escola, e você falou que era impossível. Ela falou assim, não, mas eu acredito que você vai estar lá. Mas foi legal, foi bacana isso. Então hoje ter a Big Band pra gente ali, assim, é uma realização também, né? Porque tá com todos eles ali em frente e tendo que me virar para me comunicar com todos eles. Claro, hoje o alemão já é mais solto. Teve uma situação muito engraçada com uma aluna, eu dei 3 aulas para ela, e tentando falar, estava no início da escola e falando alemão com ela, e no final ela me deu o nome dela, eu falei, mas seu nome é português. Ela falou assim, eu falei, você fala português? Ela falou, falo. Eu falei, puxa, eu tô 3 aulas aqui me quebrando no alemão. Tem essas situações assim. Bem, e assim, está já tão rápido ter se integrado ou ter tido essa oportunidade como imigrante aqui na Suíça, que a gente conhece, principalmente na Suíça alemã, onde a língua te trava, né? Onde a língua é um obstáculo. É um obstáculo e ao mesmo tempo é uma aprovação. Uma aprovação. É uma aprovação. É um desafio. É um teste, é um desafio. É. E você já ter entrado primeiro que a língua, você já estava ali dentro. E, poxa, eu tenho uma família, tenho que sustentar e manter isso. São vários fatores nas tuas costas. O que é muito importante que o imigrante saiba é que para acontecer alguma coisa aonde ele esteja, não importa o buraco do país que ele esteja, é quando ele bota o coração na terra. Quando você bota o coração na terra, porque eu vejo muito imigrante falando assim, isso aqui é horrível, isso aqui é ruim, porque faz muito frio, aí você está em Portugal por causa daquilo, por causa disso, daquilo. Agora, é interessante quando você bota o coração na terra, as coisas parece que começam a fluir. Pensa bem comigo. Você casa, você tem a outra metade casou contigo. Quando você ama, as coisas fluem. Naturalmente. Mas o que você fez? Você botou o coração naquele relacionamento. Bem, falou tudo, amor. É a mesma coisa. Amor. Quando eu e minha mulher, cara, a gente fez isso instintivamente em Portugal. E as coisas andaram assim, a 1000 por hora. Mas assim, instintivamente nós botamos o coração naquela terra. E parece que as pessoas que são da terra te abraçam, sabe? Falam assim, puxa, você é meu, você tá aqui. Então aqui na Suíça foi a mesma coisa. A gente chegou aqui e nós abençoamos essa terra. Eu falei, não, isso aqui é uma terra abençoada. Isso aqui é bom. Mas faz muito frio. Pô, mas o frio é maravilhoso. Mas tem alergia do pólen? Cara, mas é maravilhoso. Tudo é maravilhoso, porque eu acho que se botar na balança, os pontos positivos são absurdamente maiores do que os negativos. Sem dúvida. Então foi só para abrir um parênteses que você estava falando. A gente vai voltar de ter acontecido a gente vai voltar em todo o processo de imigração em que você pode falar muito bem e é muito importante para o pessoal que está no Brasil, que está imigrando, outros que imigraram, estão começando, outros que já estão há muito tempo aqui para tirar muita coisa da cabeça, uns tabus e ter essa ideia de ver o positivo, não ver os pontos negativos, mas vamos escutar um pouquinho Odeon, ok. Rapaz, agora você foi longe. Vamos lá.
diretamente na Estudantina, quando eu estudo. Estudantina. Estudantina, vai ali, Ai, é uma... Você conhece, né? Conheço. É um nightclub, né? Uma casa de noite de Gafieira, no Rio de Janeiro. Toquei muito lá na Tabajara. É mesmo? A Orquestra Tabajara, toquei muito lá. Severino Araújo já faleceu, mas... a Orquestra Fala Tabajara... um pouco da boemia do Rio de Janeiro. Da boemia. Eu toquei muito na noite, né? Eu costumo falar que eu fui muito da noite, mas eu estava sempre trabalhando, sempre tocando. E sempre vi muita coisa. E acho que o que eu mais toquei na boemia no Rio de Janeiro foi com a Orquestra Tabajara. É mesmo? Muito, 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 muito. Fiquei impressionado quando eu cheguei, porque era a orquestra que tinha mais apresentações, bailes do mundo. Exato, Ela tá no Guinness Book. Exato. E eu fiquei, eles sempre abriam o baile, este é o baile número 14.800. Eu falei, gente, que loucura, 14 mil, seu baile número 14 mil. E eu lá, exato, sabe, pra mim foi uma experiência muito legal. E a boemia no Rio de Janeiro, você só vê... com monstros, né? Só monstros. Só, nossa. Levantava, quando eu tava tocando, eu não conhecia muito bem todo mundo, aí na hora de fazer um solo, não sei o que, tocando uma música, levanta um velhinho, um saxofone assim. Quando ele começa a tocar, eu falei assim, que isso, gente? É, afinação que isso? completa. Não, um som super moderno. Então, assim, o que eu vi muito na boemia do Rio de Janeiro, como músico, eu vi muitos músicos bons se perderem. Eu vi muitos músicos ajudarem outros músicos. Porque, na realidade, como em qualquer lugar, tudo lhe é oferecido, principalmente na boemia, você sabe disso. Tudo de bom está lá e tudo de ruim também está lá. Então você tem que ter sempre na tua cabeça o que você está fazendo, qual é teu ideal, por que você está vindo. Então assim, quando eu estava tocando na boemia no Rio de Janeiro, na Orquestra Tabajara e tudo mais, nossa, eu tinha uma vida de músico por trás de mim, de estudos e tudo mais. Eu não estava tocando ali porque, caí de paraquedas. Não, foi, eu toquei, alguém me viu tocando, me indicou, olha, é ele, tal, vem, e toquei, gravei um CD, Tabajara Play Jobim, gravei com eles, muito legal, só com música do Tom Jobim. Foi uma experiência muito boa. Mas o que eu falo da boemia é isso. Eu acho que tem muita coisa. Então eu vi muitos músicos bons se acabarem, literalmente. Certamente. E vi, como você também deve ter visto, muitos colegas que não sabem realmente se portar e falar assim, por que eu estou aqui? Eu estou aqui por causa disso, daquilo, aqui é minha profissão. Então essa linha que divide a profissão da diversão é muito... engraçado, tênue, né? Às vezes você entra na diversão e às vezes você entra na profissão e você fica ali. Você não pode se perder com isso. Tem que ter um cuidado especial, sim. Senão você já se encontra na diversão e já se encontra na profissão e se você não souber dividir bem isso, você acaba se perdendo. Principalmente quando se trata da boemia em si, o pessoal é tudo muito oferecido e o abismo está sempre muito perto. Claro, e um abismo chama o outro, né? E assim vai. Exatamente. Bem, projeto de levar o ensino da música para todos os imigrantes brasileiros no mundo inteiro, isso naturalmente online. É o tema que a gente vai iniciar no segundo bloco do Momento Latino Switzerland com esse carioca músico, professor de música da Musikschule Ruck em Zurique, renomadíssima. Parabéns, Musikschule Ruck. E esse professor aqui que está do meu lado, vamos também saber muito mais, chegar pertinho da vida privada dele e dessa superação de imigração, que é realmente uma história maravilhosa. Hélio Moreira, segundo bloco, vem aí daqui a pouquinho. Momento Latino Switzerland, o programa que leva o imigrante na arte até você. Momento Latino Switzerland, segundo bloco com o nosso Hélio Moreira, carioca, professor de música, formado na UFRJ, 32 anos de estrada na música, muita coisa, muita experiência para contar pra gente. Como prometemos abrir esse segundo bloco com um projeto de ensinar música para o imigrante brasileiro em primeiro lugar, no mundo inteiro. Fala aí, Hélio, pela internet principalmente, que proporciona esse espaço, essa plataforma, né? Como é que é? A ideia
nem todo mundo consegue ir a uma escola de música, né? Nem tem tempo, né? Na correria até do imigrante aqui, até no povo brasileiro mesmo, o povo português, o povo de língua portuguesa. Não tem tempo, né? Como o curso está em português. Então a ideia é levar a aula pela internet a todos os lugares. Ou seja, aquela pessoa que está lá, sabe, cara, correria do imigrante, sabe como imigrante, correria e trabalha e volta para casa, aquela coisa. Bom, então ele tem a oportunidade de estudar música pela internet. Então eu estou começando a disponibilizar aulas pela internet para que a pessoa possa aprender, né? Um estilo de tutoriais, alguma coisa Sim, assim? com aulas. Ou realmente É um curso. aula, um curso? É um curso, realmente? são vários cursos, né? Exato. Um seguido do outro. Cada um atende uma necessidade do aluno. Mas a ideia é ensinar com que ele toque de uma forma fácil, simples, descomplicada. O curso realmente é para quem... Piano, no caso. Piano e teclado. Na realidade, a maioria é em teclado, né? Porque hoje em dia é difícil você ter um piano em casa, mas funciona para os dois, para piano e para teclado. Sabe que eu sempre sonhei em tocar piano. Minha família, meu pai sempre queria me botar em aula de piano e tal, e eu totalmente ligado a uma arte, mas dança, arte cênica e tudo mais, e nada, sabendo que piano seria importantíssimo, legal, né, noção de ritmo, de notas musicais, graças a Deus, teoricamente forçado, acabei aprendendo, mas na prática nem tanto. Seria possível para mim aprender? Para qualquer pessoa. Não tem idade? Não tem idade, não tem idade. Que bom. Não tem idade. Enfrentar esse a minha mãe desafio. começou a aprender violino e bandolim com 71 anos. Ela começou a aprender violino e bandolim. Não para ser profissional, mas atingiu o que ela queria, que era o quê? Que era tocar. Ela queria tocar as músicas dela no violino. Bem, quando você falou em bandolim, eu pensei logo em Oswaldo Montenegro. Ia te pedir para tocar, mas vamos deixar essa... Você quer deixar igual lençóis Não, aqui. porque não. Mas quando a gente se depara com uma cantora ou com um músico, principalmente pianista, vontade é de falar um pouquinho, botar ele para tocar, falar um pouquinho, botar para tocar, porque é uma delícia. Porque eu que já faço programa... E já me emociona, cada pedacinho que ele toca, eu vou num passado, vou numa história da minha vida e eu me transporta, transcende. Eu sei. A música transcende, bem, só você da minha sabe. Do cheiro, transcende, você escuta uma música, nossa, aquela época. Bem, fala dos lugares que você tocou, Portugal, Grã-Bretanha, quer dizer, Inglaterra, Suíça, Angola. Fala de Portugal. Olha, Portugal foi legal, porque a gente chegou em Portugal, eu e o Malu, e a nossa meta era ir para Londres. Só que o Malu falou, eu sinto de Deus, eu quero passar em Portugal, eu quero lá em Portugal. Eu não conheci ninguém em Portugal, apesar do meu pai ser português, mas a família toda do norte, a família quase toda foi para o Brasil. Eu falei assim, quero fazer o que em Portugal? E tudo bem. Conhecemos um amigo, fomos para Lisboa, e lá, em vez de, era para ficar um mês, ficamos quase um ano nessa primeira fase. E começamos a trabalhar com música, de novo. Então a Malu tinha um CD gravado, e eu comprei um piano, comprei um som e caímos na estrada. Tocamos na Rede Hilton, em hotel, em Lisboa. Tocamos no Bairro Alto Hotel, que é o hotel mais chique ali do Bairro Alto, que é o centro histórico de Lisboa. Também tocamos, sempre fazendo bossa nova. E depois de Portugal, fomos para Londres. De carro, com som, teclado dentro do carro, partimos para Londres. Em Londres tocamos na Rede Hilton também, tocamos em vários eventos privados. Principalmente a Bossa Nova, é um clássico do Brasil. É um cartão de visita. Que te vende, não lugar. passa fome em nenhum lugar. Nenhum lugar. Teve uma situação muito interessante em Portugal, a gente estava tocando. Salve Tom Jobim. E nós estávamos tocando uma música, e Malu cantando uma música, inclusive do Roberto Carlos, a gente tocando, piano e voz, sempre foi piano e voz. Tocando, e ela olha para um canto e vê uma garotinha, a garotinha assim, e ela chorava, cara. E a Malu ficou olhando, quando acabou a Malu foi lá conversar com ela não entendia uma palavra em português. E ela se emocionou ouvindo a música, para ver como é que a música não tem fronteiras. Não, Então assim, e nós trabalhamos o tempo todo sempre fazendo bossa nova, música cantadas em português. E as portas nunca estiveram abertas, estiveram escancaradas. Foi muito legal. E depois disso, voltamos para Portugal, né? E terrinha,
gostamos muito de lá, Malu não gostou muito de Londres, muito cinzento, tá, voltamos para Portugal. Lado escuro, a iluminação é maravilhosa. Ficamos em Portugal, trabalhamos com música em Portugal durante muito tempo. Depois o Malu teve um convite, foi cantar em Angola, fomos para Angola, fomos um mês em Angola. Como é que foi? É uma experiência completamente... Eles amam música brasileira, é verdade. Gostam, adoram, idolatram a música brasileira. É sensacional. Teve um amigo meu que já foi também em Angola junto com a Alcione tocar, falou, eles veneram a música brasileira, sabe? Foi uma experiência muito diferente, um país completamente atípico de tudo que a gente consegue imaginar, quem nunca foi lá. Depois voltamos para Portugal. Festival de Montreux. Aquilo ali foi uma realização. Fala dessa participação. Foi sensacional. Através de um grande amigo nosso, tive contato com uma excelente cantora e eu tive o convite de tocar em Montreux. Foi assim uma experiência única. E ali o povo respira música. Respira música. Mas eu só tava lá porque esse cara que foi a ponte para que eu chegasse nessa cantora, que foi a Elaine Cardoso. Foi excelente. Maravilhosa, foi muito boa. Toquei durante 2 anos em Montreux, 2 anos seguidos com a Elaine. E Montreux, assim, qualquer músico, qualquer professor, qualquer... Marca teu currículo, carimba. Exato. Que entra na música, já fica sabendo do festival de Montreux, todo mundo já tem uma referência. Já tem aquela referência, poxa, se um dia eu passasse por ali... Passasse para dar uma olhada. Não seria tocar, né? Tocar. E os 2 canais em Portugal? Foi muito legal. Isso daí, assim, por intermédio de um outro músico, até intermédio de uma pessoa que não era música, inclusive, hoje é um grande amigo meu, o Alexandre, mora aqui na Suíça, inclusive, agora, e ele me levou para um meio musical que eu não conhecia, era um outro meio musical, a música se divide em diversos ramos, clássico, jazz, a boemia, moderno, e pronto, e por aí vai. Tudo. E eu conheci músicos e o tecladista me viu tocando, falou assim, nossa, você toca muito bem. Eu falei assim, sim, eu sou formado, tal. E ele me indicou para um trabalho. E uma pessoa me ligou e eu fui tocar. E quando eu cheguei lá, o primeiro trabalho na realidade foi o Ostra Azul, que era uma stand-up comédia com 7 portugueses em cima do palco e eu com teclado. Com eles em cima do palco. E era tudo de improviso, era um stand-up comédia. E uma coisa muito engraçada é assim, a gente que é brasileiro, a gente tem uma certa... É difícil quebrar um pouco aquela coisa da cultura, quando se fala em outra língua portuguesa que fala um pouquinho diferente da nossa, que é o português. E eu nunca tinha visto o português fazer comédia. Cara, eu fiquei de queixo caído. Eu falei, realmente, eles descobriram o Brasil. Parece que começou tudo ali, cara. É sensacional. Que mas bom, viu? Eu Como a gente ria. aprende. E a partir dali, o diretor, que era o diretor do espetáculo todo, gostou muito de me tocando e falou assim, eu quero que você faça um evento, um espetáculo chamado Os 2 Canais. Os 2 canais. Que eram os 2 canais? Eram os 2 canais de televisão os mais famosos de Portugal, que é a TVI e a RTP. Então era a Rita Marrafa de Carvalho, que é da RTP, e o Bernardo Santos da TVI. Como é que era o espetáculo? Eles 2 em cima do palco, sentados em 2 poltronas, e eu com o piano do lado deles, com o teclado, só tocando. Metade, ou se quiçá 70% das músicas eram brasileiras. Só música. E eles cantando com português do Brasil perfeito. E cantaram algumas músicas em português e algumas músicas em inglês também. Então eram os 2 canais. Então eles tinham um roteiro, eles contavam uma história e cantavam música no meio da história. Foi sensacional, muito bom. Eu imagino. E assim, ter contato com o público português em relação à música brasileira e o público português, o povo português em relação ao imigrante brasileiro, qual a diferença? O povo português em relação ao imigrante brasileiro, ele é a melhor coisa que o mundo pudesse oferecer para o brasileiro. Pena que o brasileiro não sabe aproveitar. Ele não compreende? Não, ele não compreendeu. Para você ter ideia, assim, eu estou falando isso com conhecimento de causa. No início da imigração em Portugal, do Brasil para Portugal, qualquer português alugava uma casa sem contrato, só pelo fato de você ser brasileiro.
De tanto que eles gostavam e gostam dos brasileiros. O problema é que foi muito brasileiro para lá que de não muito boa índole. Então assim, não, eu alugo para você porque eu confio em você, porque eu sou honesto e não houve muita honestidade da outra parte. Hoje em dia, o brasileiro é tratado em Portugal como um imigrante normal, não é discriminado, na maioria das vezes, claro. A partir do momento, eu acho que essa parte da discriminação, é muito interessante tocar nisso, vai muito de como você se porta. Da tua postura, Da tua postura. Não de você ser rígido, não, mas de você mostrar que você está ali, você é imigrante e você ama aquele país. Você não está ali para tirar o dinheiro dali e mandar para a tua terra. Isso é muito interessante. Porque como é que nós vimos os imigrantes no Brasil? Os italianos, todos foram para lá. Foram, plantaram o coração na terra e trabalharam. Hoje grandes empresas, grandes empresários são estrangeiros no Brasil. Portugueses, dono de padaria e pronto, dono de massas de alemães, tudo. holandeses, franceses. Mas eles não estavam ali sugando do Brasil para mandar para fora. O que eu vejo muito aqui fora é o seguinte: quando o imigrante vem, ele planta o pé na terra. Não, aqui eu cheguei, eu quero ficar aqui, eu amo esse lugar. Se não ama, você está fazendo mal a você mesmo. Lógico. Então, voltando, quanto ao português tratar bem o brasileiro, é justamente isso. Um ano antes de eu vir para a Suíça, eu fiz um aniversário na minha casa, nós tivemos umas quase 50 ou 60 pessoas, mais de 80% eram portugueses. E nós tínhamos contato com a comunidade brasileira muito em Portugal. Mas assim, a gente botou o coração na terra. Eu amo o lugar que eu estou. Eu estou na Suíça hoje. Eu amo isso aqui. Eu falo para um aluno meu assim, cara, eu acho que eu como mais raclette do que você. Eu como mais fundido do que você. Porque lá em casa a gente faz fundido quase toda semana. A bom da minhas mulheres, né? Minha mulher e minhas 3 filhas. Exato. Não aguento mais fundido. Você é o único homem da família. O único, bendito e 3 mulheres, eu. Não quero mais fundido, pelo amor de Deus. Então eu falei assim, eu sou mais suíço do que você. Porque eu como mais fundido do que você. No sentido divertido da coisa, mas assim, é como quando você ama. Não, eu amo esse lugar aqui. Eu não posso criticar, se eu estou em Portugal, criticar o português. Epa, é eu que estou entrando. Ele não me convidou para estar ali, eu vim de imigrante. Bem, você não recebeu carta nenhuma? Nenhuma. Olha, vem aqui no meu país trabalhar e morar aqui. Não, eu cheguei ali e falei, olha, por acaso eu tenho um documento aqui que eu sou português, meu pai é português, mas eu nasci lá, eu sou meio que da China. Exato. Estou aqui, meio do Paraguai. Genérico. Então assim, quando você mostra para ele, você não, cara, eu tô aqui, eu amo isso aqui. Sabe? Aí você sente uma mudança na aceitação. Assim, várias vezes aconteceram isso, hein? Eu estava almoçando uma vez com umas 2 portugueses e eu comi uma coisa chamada farinheira, que é um tipo de linguiça que eles fazem lá. Minha mulher não gosta, mas eu adoro aquilo. E eu falei, cara, que coisa maravilhosa! No outro dia, o outro trouxe 1 quilo. Toma, comprei pra você. Porque eu falei, gosta, aquilo ali é típico alentejano, sabe? Interiorzão de Portugal. E ele falou assim, cara, porque não é todo mundo que gosta, eu gostei muito. Então assim, quando você começa a demonstrar gosto e prazer pelas coisas do lugar que você tá, cara, você começa a ser mais bem aceito. Foi o que aconteceu em Portugal. Então hoje os brasileiros em Portugal é assim, cara, você demonstrou amor pela terra, que você tá ali, você tá junto com ele, eles fazem assim, te abraço. O português Bem, esse é um pouco do segredo da imigração. Quando você mostra amor pelo lugar que você está vivendo, a aceitação da tua presença é bem maior. Ou seja, quando nós falamos no início, até no outro bloco, quando você põe o teu coração na terra. O amor ele só te traz amor. Claro. Não tem como te trazer outra coisa. Eu costumo falar que a plantação ela é facultativa, você planta se você quiser. Exato. Mas a colheita, ela não tem para onde correr. Você é obrigado a colher aquilo que você plantou. Minha mãe é uma referência da arte. Minha mãe cara. Eu lembro minha mãe com chinelo na mão, falava assim, de novo, eu não quero mais tocar essa boneca. O que você tocaria que você lembre na tua mãe imediatamente? Qualquer dessas músicas, por exemplo, essa música clássica que eu toquei, aquela Odeon, eu lembro dela, porque são músicas que eu estudei muito naquele pianinho velho em casa, com ela dentro de casa. Então, assim, o que eu lembro muito da minha mãe, ela
ela não queria saber, parece que ela não tinha nada na vida a não ser as minhas aulas de piano. Na cabeça da minha mãe era isso. Matemática, português, escola, tá, tudo bem. Ela, você sabe que isso na muito... história da família brasileira de um nível social, econômico sim, baixo, sim. É exceção. Raríssimo. Exceção. Raríssimo. Exceção. Eu tive um amigo, veio uma família muito pobre também. O marido apoiar a esposa e depois o filho, um dos filhos, né? Lidar bem com a música e a mãe conseguir introduzir. Olha, muito engraçado assim, ó. Você, geralmente é assim, né? Você vai ser advogado, você vai, eu quero ser músico. Lá em casa era diferente. Não, eu quero ser advogado. Não, você vai ser músico. Parece uma piada, né? É uma exceção, é uma exceção. É uma história, uma história assim, totalmente... Nossa, mas nossa, minha mãe faleceu há um ano atrás, praticamente. Nossa, mas eu tenho minha mãe assim como a minha ídola, a minha rainha, sabe? Não por ser mãe. Mãe que nós amamos nossa mãe. Não, eu acho que ela foi mãe, professora. Mas pelo fato dela ter batido o pé e falar, não, você vai ser. Ela te deixou essa herança, né? Claro, quando eu falei assim, olha, quando ela já não tinha mais poder, né, sobre mim, cresci, já era. Aí já estava enxentado no sangue. Eu falei, mal, agora não tem mais como. Ela já me viciou nesse bom vício. Não, bom vício porque ganha a tua vida fazendo o que ama. Interessante, não é o que gosta, olha, interessante, é o que ama. O que ama. Há muita coisa dentro do mundo. Não sei se eu estou adiantando a nossa conversa, mas assim, do mundo cristão, de que o músico não toca fora da igreja. Exato. Minha mãe... A tua mãe também era cristã daquelas Era cristã católica ou protestante? Protestante. Pentecostalíssima. Mas desde quando eu fiz 16 anos, ela falou assim, olha, você é músico. E eu toquei com todo mundo fora da igreja, com o apoio dela. Porque ela era cristã, mas ela sabia que ela tinha me dado uma profissão. Ela falou assim, não, eu dei uma profissão a ele. Agora eu não posso cortar as asas dele. Não, ali você não pode tocar. Ela falou assim, não, olha, isso é bom, isso é ruim. Isso é bom, isso é ruim. Mas a tua profissão é música, vai e toca. E foi o que eu fiz. E isso agora, minha mãe para mim foi muito madura com isso. Aproveitando tocamos já não em religião direto, mas a parte cristã, né? Que eu tenho só a dizer parabéns, né? Porque o gospel, tanto no canto quanto na música, nos instrumentos, são afinadíssimos. São afinadíssimos. As letras nem se falam, que se realmente fosse tudo praticado como as letras das músicas são compostas, estaríamos já no paraíso. Não existiria paraíso, paraíso seria aqui na Terra, né? Fala um pouco do gospel arte. Do gospel arte. Muito engraçado que antigamente falava só de música evangélica. Música evangélica. Tem uma pessoa chamada Martinho Lutero, que não é o Martinho Lutero que fez a Revolução toda. O Martinho Lutero é um brasileiro. E ele foi morar nos Estados Unidos, ele passou um tempo nos Estados Unidos, quando ele voltou, ele começou a chamar a música evangélica de gospel, no Brasil, tá? Já existia nos Estados Unidos. E pegou isso, ele chamou a música gospel, começou com ele. A música gospel hoje, eu acredito que, querendo ou não, virou um mercado. É um mercado que movimenta milhões de reais por mês no Brasil todo e fora do Brasil, com a imigração também, claro. Eu acredito que, como em qualquer área artística, você tem pessoas boas e pessoas que não vou chamar de pessoas ruins, pessoas que não são boas. Ou seja, pessoas que estão bem intencionadas e pessoas que não estão bem intencionadas. Ou seja, se eu faço música para entreter as pessoas, ótimo, eu faço música para entreter. Agora, se eu levanto uma bandeira e falo assim, eu faço música para louvar a quem eu creio, para louvar a Deus. Então você não pode começar a confundir se você quer louvar a Deus ou se você quer entreter. Porque quando mistura isso tudo, aí cria um mercado gospel. Que aí nesse mercado gospel movimenta milhões de reais
Haja vida comercial enquanto e tem perde muitas pessoas precisando ser ajudadas, porque a missão da igreja é ajudar, não é? E falta de um lado e sobra de outro. É até estranho eu falar isso, porque eu sou músico e eu vivi muito na música gospel e ganhei muito dinheiro ali. Tive um estúdio no Brasil, gravei mais de 700 CDs e 95% gospel. Então eu sei que existe um mercado. Mas eu estava ali, eu não estava falando assim, olha, eu estou gravando um CD para louvar a Deus. Não. Estou gravando um CD porque eu tenho um estúdio, isso aqui é uma empresa, então eu gravo CD. Como eu sempre estive dentro do evangelho e tudo mais, eu sabia como é que era a linguagem que eles precisavam ter para fazer um bom trabalho. Agora, que realmente é delicado esse ponto, eu sei que pela minha posição, você está falando isso porque você não é um cantor gospel. Não, eu acho que é delicado. Porque hoje, River, é complicado você ver hoje no mercado, agora falando de gospel, ver as pessoas praticando realmente um verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho é eu amar você, cara, como a mim mesmo. E o que a gente vê hoje é que eu amo a mim mesmo mais do que a mim mesmo, e a mim mesmo venha todo o dinheiro. O ego é muito forte. Ou seja, eu costumo sempre falar assim, eu já vi isso, tinha estudado isso do meu pai. Dê dinheiro e poder a uma pessoa, você vai saber quem ela é. Então eu acho assim, que o evangelho, ele continua sendo o evangelho, e ele precisa realmente ser praticado. Infelizmente não é praticado por muita gente, mas felizmente tem muita gente fazendo coisas boas, como em tudo. E eu costumo dizer que praticar o evangelho é talento também. Quando você já tem aquele talento, você pratica automaticamente, você nem pensa muito. Ele é praticado sem querer. Você já tem no sangue. Então eu chamo de talento. Também. Humildade é talento. Simplicidade você aprende a ser. Mas humildade você tem que nascer para ser humilde. Você não consegue comprar e nem aprender humildade. Você vai tentar praticar humildade. Aprender ser humilde? Não. Você nasceu ou não. Aproveitando esse tema, assim, cheguei na Suíça, uma imigração atrás da outra, né? Imigrando de novo. Cheguei na Suíça e pensei nos outros brasileiros, ou nos nossos amigos, nos nossos irmãos brasileiros, conterrâneos, família. A gente pensa sempre o quê? Estou um pouquinho apoiado. Posso me apoiar, ou posso pedir, ou posso de repente ser amparado. E de repente olho do lado direito, ninguém, esquerdo, ninguém, pergunto, ninguém responde, peço, ninguém dá, que não vou chamar de decepção. Bem, aí você partiu para o desafio e para a superação. Pois é. É assim, graças a Deus, tem pessoas boas no mundo. Eu tenho um amigo que ele foi aos Estados Unidos tocar, convidado, tocando com um cantor, foi absurdamente bem tratado. Conseguiu um contrato de trabalho, voltou ao Brasil, tirou o visto dele e voltou para os Estados Unidos. Falou, mudou. Quando você é turista, o brasileiro te trata muito bem. Quando você vem para morar, parece que você vira rival. Então as coisas começam a ficar diferentes. Sabe, aquela mão que te dava um apoio antes, já não te dá mais agora. Sumiu. E eu costumo falar assim, quer conhecer o brasileiro, vem morar fora do Brasil, você vai conhecer quem é o brasileiro. Pode parecer meio pesado isso, mas o que me deixa... a realidade a gente tem a realidade. Mas o que me deixa feliz é que, caramba, cara, tem diamante no meio desses carvões todos. E quando brilha, brilha. E a gente aqui em casa, assim, quando a gente encontra, a gente agarra mesmo. Falei, pô, isso aqui vale, aquele ali vale, aquela ali vale. Porque, assim, é raro, sabe? Quer ver uma experiência muito legal? Tá vindo morar aqui na Suíça, já tá morando aqui, todo documentado direitinho, um saxofonista excelente, chamado Davi Cabral. Mas ele é altíssimo nível. E eu, sei lá, tinha afinidade com ele, chamei para ele viver com a mulher dele aqui em casa, a gente veio comer um fundi, veja bem. Então nós estávamos comendo fundi e ele falou, eu senti que ele queria comentar, talvez, se houvesse, dele chegar até a escola para dar aula. Eu falei assim, rapaz, mas eu te apresento a hora que você quiser, pro dono, eu vou falar para ele. E aí a mulher dele falou assim,
Ele falou, pô, eu te agradeço. E a mulher dele falou assim, não, é porque assim... Eu falei, mas me agradecer por quê, cara? O que eu quero que fizessem comigo, né? Eu faço com você. E a mulher dele falou assim, olha, não, é porque, querendo ou não, ele é um concorrente. Eu falei assim, mas eu não encontro ele, eu não enxergo ele como concorrente. Enxergo ele como um colega de trabalho. E o sol que brilha sobre o mal, brilha sobre o bem, cara. O bom é o mesmo sol, cara. Basta você saber aproveitar ele. Exato. Então, assim, é chato porque isso não é corriqueiro, isso não é muito. Então, quando você chega aqui fora, o que você falou no início, aí parece que você, pô, caramba, mas, sabe, uma pessoa em Londres falou pra gente assim, olha, uma brasileira, olha, se você estiver legal, não fala pra ninguém. Se você estiver ilegal, não fala pra ninguém. Se você tá trabalhando, não fala pra ninguém. Se você não tá trabalhando, não fala pra ninguém. Porque eu vou assim, ó, o que você falar aqui, vão querer cortar suas pernas. Vão querer te atrapalhar, vão querer te prejudicar. Infelizmente, é uma grande parte. Mas assim, a gente conheceu pessoas boas. Isso nos alivia um pouco. Alivia. Mas é uma realidade. É uma realidade. No meio da imigração. Mas aqui, talvez nos países que não são de língua, talvez portuguesa. Língua latina. Talvez. Na Espanha não sei bem, mas em Portugal tem bem menos essa rivalidade dos brasileiros. Parece que você está no Brasil, né? Parece que você está no Brasil dentro da Europa, em Portugal. Então, assim, você se sente mais em casa. Mas, assim, que realmente foi um baque quando nós chegamos na Inglaterra e aqui na Suíça. Foi. Mas, graças a Deus, tem muita gente boa. Tem não. Quando encontra um diamante, ele brilha de verdade e é verdadeiro. Né? Não aprender a lidar com a imigração, principalmente na parte da saudade. É difícil. Que você tá aqui, mora com a tua família, tem todo mundo aqui, mas você tem toda uma outra família, tem até amigos e tudo que você deixou para trás lá no Brasil. Você tem que estar muito bem focado quando você fala assim, não, eu vou sair do Brasil, vou imigrar. Quando eu imigrei, eu falei assim, eu não quero, eu vou cortar todos os vínculos que eu tinha no Brasil, porque assim, existe um ditado de um general chinês que ele fala assim, ele entrou numa ilha para uma batalha, onde tinha um exército inimigo, e só tinha uma ponte para entrar na ilha. Quando o exército passou na ponte, ele mandou tocar fogo na ponte. E um cara falou pra ele, cara, você tocou fogo na ponte, cara, como é que a gente vai voltar? Agora é o seguinte, ou a gente ganha ou a gente morre aqui. Então o que eu fiz? Eu queimei a minha ponte. Eu saí de onde eu estava trabalhando e vim embora para a Europa, eu com a minha mulher. É assim, por quê? Porque eu não queria ter possibilidade de voltar. Como é que lidar com a saudade? É complicado, você está longe de quem você gosta, mas na minha cabeça é muito bem definido, River, que a minha família é a minha mulher e meus filhos. Uhum. Eu tenho um pedaço meu no Brasil, que é meu filho, do primeiro casamento que eu tive, que é o Matheus está com quase 16 anos, o Matheus é um homão, cara. É um pedaço meu que está lá. Então, assim, você está longe, você tem saudade. É lógico. A Malu tinha saudade das filhas quando ela estava aqui, até que nós trouxemos elas para cá. Então, assim, a saudade diminuiu. E parece que quando juntou todo mundo, a gente fechou, sabe? Você falou assim, essa aqui é a nossa família. Então, assim, o fato de você estar ligado com a tua família, de você botar o coração na terra, de você tentar toda hora entrar em absorver a cultura do lugar e se integrar, faz com que a saudade comece a ficar controlada. Ela não some. Mas ela fica controlável. Você sabe o que eu estou falando. Nós somos todos imigrantes. A saudade ela fica controlável. Eu tenho pessoas que eu amo no Brasil, mas que hoje, graças a Deus, pela internet, a gente consegue matar um pouquinho da saudade, ouvir a voz, ver a cara, um pouco mais fácil. Então, assim, isso foi um fato preponderante para que a nossa família fosse cada vez mais unida aqui fora, sabe? Aqui é tipo assim, um por todos e um por todos e todos por um, todos por um e um por todos e todos, vamos lá. Todo mundo pegou para todo mundo. E eu acho que isso deve acontecer em toda a família que está imigrando e é imigrante aqui fora, e que, sabe, botar o coração na terra, integrar na cultura, e cara, e família é a base de tudo. Aí a saudade fica controlada. Porque você se coloca, não adianta o cara imigrar, parece até que eu tenho 40 anos de imigração, né? Não é, mas assim,
Aprendi muito com esses 10 anos. Dependendo da intensidade que você Intensidade. vive. A imigração não é o longo da imigração. Não, tem gente que tem 30 anos e ainda tem cabeça de quem chegou ontem. Sim, tem gente que tem 10 e já tem aquela experiência de quem chegou a 30. Sim, perfeitamente. Tá falando tudo. Entendeu? Então, assim, os meus 10 anos foram intensivos. Com a gente aprendeu provas, muito. Né? Poxa, a gente aprendeu muito. A gente subiu, caiu, sabe? E isso vai te dando mais... Do lado. E mais interessante, gente, com a arte, né? Com a arte, a música sempre. Cara. E a família, todo mundo canta. Todo mundo canta. A Thaís gravou um clipe com a Shakira em Portugal, foi legal pra caramba. E a Malu canta pra caramba, canta e Sua encanta. companheira que sempre ela canta veio e encanta, trabalhando com você também, né? Pra sempre. mim não tem igual. Cantar igual a ela, pra mim... E assim, esse público brasileiro aqui, vamos falar, não do povo brasileiro, o público brasileiro em relação ao artista, ao músico, esse público misto, são vários Brasis, se eu estou usando certo, desculpa se eu não estou, no plural, Brasils ou Brasis, dentro do Brasil. Aqui são vários, só fala a mesma língua. São vários brasileiros. Todos você é brasileiro? Sou. Ah, não, sou de Manaus. Ah, ok. Aí, o que eu vou falar com ela? Sou o quê? Não, falamos a mesma língua. Mas, graças a Deus, Manaus, amo vocês. Manaus é maravilhoso, Amazonas está aqui dentro. É um diamante no Brasil, graças a Deus eu estive lá. Citei, não, assim como um exemplo. Mas como é lidar com esse brasileiro misto? É engraçado. Pra mim, eu acho engraçado, porque assim... já tem esse problema do brasileiro imigrante, um ficar com o pé atrás do outro ali e tal, até que você sinta confiança e comece a se identificar com as pessoas. É engraçado porque, como você tem vários Brasis, como você falou, né? Exato. Aqui, a gente estava em Portugal. Aí, ceia de Natal. Aí, alguns colegas em casa, um do Sul, outro do Nordeste, um do Centro-Oeste. Tá, mas a gente não faz isso, não come isso, a gente não cozinha aqui. Chega e fala assim, que é isso? Aí minha mulher falou assim, a Malu, rabanada. E? Você nunca viu rabanada? Nunca vi rabanada. Mas como você nunca viu rabanada? E pra mim, eu falei, nunca viu rabanada? Ele era do Sul. Cara, ele nunca tinha visto. Ele comeu o prato de rabanada inteiro. Ele comeu tudo. Isso é uma outra coisa que a gente, na imigração, se depara. Com o próprio brasileiro de um outro Brasil, né? É muito engraçado. Então, assim, eu acho divertido, eu acho engraçado isso tudo. Eu até costumo falar assim, a gente encontra poucos cariocas falando carioca, né? Quando a gente vai falar carioca, a gente diz, olha, o cara fala igual a mim. Então, assim, é engraçado isso. Mas é uma diversidade. Outro dia eu tava falando com o dono da escola, o York, ele falou assim, mas velho, vocês comem lá no Brasil arroz e feijão todo dia? Eu falei, praticamente sim. Falei assim, mas é complicado, é como se eu fosse comer raclette todo dia. Eu falei, opa, peraí, arroz e feijão não é feijoada, não é mocotó todo dia. Você está falando de um prato típico. Aí ele começou a entender. Então o que a gente vê que fora isso. Quando você vai numa loja de comida brasileira, né? Acho que em qualquer lugar da Europa, você encontra comida do Nordeste, do Centro-Oeste, de tudo, né? De tudo. Tapioca e chimarrão. E acaba você conhecendo mais o Brasil aqui fora do que lá dentro. Hoje você está, por exemplo, em Recife. Qual é a chance de você achar facilmente um chimarrão para tomar? Difícil. Mas um cara que é do Nordeste, tá aqui na Suíça, ele vai na lojinha, tá lá um chimarrão para vender para ele lá. Tá. Olha, eu vou provar esse chimarrão aqui. Exato. Bem, para quebrar, né, essa tensãozinha da gente vir falando de tantas coisas polêmicas também, de imigração, a parte positiva, negativa, relatos de realmente passagens verdadeiras que passamos todos nós imigrantes aqui, com todo mundo, com todo artista. Eu faço aquele bate-volta, um é falando da música, outro é falando da cantora, outro é falando, cantando uma partezinha da música, ele vai ser tocando uma partezinha do que eu vou pedir, não garanto mas nada, dando, vou pegar o Brasil inteiro, já que ele conhece, agora ele conhece o Brasil de verdade. Ele veio conhecer o Brasil aqui na Suíça. Foi. Muito... Isso é mágico.
Só imigrante que sabe. Então vamos começar pelo Brasil. Brasil mesmo, quente. Um forró. O pai do forró. Pai do forró. Luiz Gonzaga, ele foi longe. Bossa Nova. Sertanejo. Ih, rapaz, sertanejo? Elis Regina não pode. Essa não pode faltar. Uma famosa Elis Regina. Richard Clayderman. Rapaz, aí o cara fechou. E dá uma alongada, porque merece. Vamos ver assim, ó. Perfeito. Olha para tua câmera. Deixa um recadão do Hélio, do professor, do pai de família, de uma pessoa que se supera a cada dia que passa e que só deu um exemplo hoje, um pedacinho de superação para vocês. It's not bad to be different. Eu sempre falo, não é mal ser diferente. Ele fez, faz e vai fazer diferença com o positivo, com o amor, com a arte. Fala lá para eles, Hélio. Então é o seguinte. Quem sou eu para te dar um conselho? Conselho, se fosse bom, não se vendia. Mas assim, o que eu posso tirar da nossa vida toda aqui fora é o seguinte. Ame sempre, seja sincero sempre, sempre verdadeiro. Ame tudo. Ame a sua parceira, o seu parceiro, ame a sua família. Ame o que você está fazendo, independente se você está fazendo uma coisa que você não gosta. Ame o lugar que você está e acredite naquilo que você tem dentro da tua cabeça. Acredite que o que você falar, aonde você quer chegar, é aonde você vai chegar. Exatamente. Se você vai falar que você vai ter uma vida difícil, você vai ser sempre uma vida difícil. Agora, se você quiser realmente mudar e fazer assim, não, eu vim aqui fora para fazer a mudança. Quando eu vim para fora, eu não vim aqui para fora para ser mais um imigrante. Não, eu quero crescer. Eu tinha no Brasil um estúdio, eu era militar, estava com uma militar, todo mundo da minha turma é capitão, major hoje. Então eu poderia estar nessa situação, mas eu mudei não para ser mais um imigrante, mas fazer a diferença na vida dos meus, dentro da minha casa, e depois nas vidas daquelas pessoas que te rodeiam. E quando você promove a diferença e ela espirra em todo mundo que está perto de você. Então assim, ame, seja verdadeiro e fale, acredite naquilo que você quer. Eu quero isso, eu vou ter aquilo. E fé em Deus que a coisa acontece. É isso aí.
Muito obrigado pela participação, por ter deixado invadir o teu espaço. Pra mim é um prazer, cara, ter você aqui na minha casa. Olha só, o meu piano não tá muito bem afinado, mas, pô, eu me sinto, assim, honrado. Obrigado, E fico você, até emocionado. Muito obrigado você e toda mesmo. a tua equipe, eu sou feliz demais. E o nosso entrevistado no Momento Latino Switzerland, que deixou um pedacinho da vida dele, de uma história de superação, porque esse o ouro da vida, é passar por essa vida e passar de uma forma positiva e deixar sua marca. Hélio Moreira, professor de música, formado na UFRJ, vindo de uma família humilde e se superando a cada dia que passa. Momento Latino Switzerland, na Brasil Flash TV, para vocês, e vai terminar com um típico jazz pra gente, ok, americano, que não podia Vamos lá. faltar. Muito obrigado pela presença. Obrigado pela tua presença aqui. Olha, minha casa está aberta para vocês. Quando você quiser tomar um vinho, Com muito prazer. comer uma feijoada. Ah, feijoada, não é fondue nem raclette. Não. Tá Então bom, vamos lá. valeu.